Ok, então nós vamos agora começar a segunda aula a respeito das coberturas e dos telhados, né? E nessa aula a gente vai aprofundar um pouco mais no assunto dos telhados feitos com telhas cerâmicas. Ok, quanto ao conteúdo, a gente começa falando um pouco dos tipos de telha cerâmica, da estrutura de madeira que a gente chama de engradamento, que é preciso fazer para suportar o peso da telha cerâmica, com exemplos de cortes, plantas e depois um passo a passo para que seja feito esse engradamento, né? Quando você faz, por exemplo, um corte de uma casa, essa casa tem um telhado, esse corte certamente ele vai detalhar e vai apresentar a solução do engradamento desse telhado. Esse corte, junto com alguns outros, talvez, ou até uma planta de engradamento, vão explicar para quem vai construir quais são as peças de madeira que você precisa colocar ali para que aquele telhado fique em pé. Ok. Então, uma primeira metade da aula seria sobre a apresentação do que existe, né, para a gente fazer um telhado cerâmico, e depois uma aula sobre engradamento, né, como é que faz e que peças são necessárias e como é que eu as coloco ali para que o meu telhado ficar em pé. Telhado cerâmico, né, muito comum no Brasil, desde a época do Brasil colônia. Alguns telhados cerâmicos eram feitos assim, ó, na coxa, né? A coxa tinha a forma de uma telha. Ok, então hoje a gente encontra alguns tipos de telha cerâmica e esses aí são mais ou menos aqueles que são mais utilizados e encontráveis aí no mercado, né? Vários tipos de telha, como eu falei na aula anterior. Para cada telha, um tipo de caimento, um tipo de declividade. Nesse caso aqui, ó, todas 30%, menos a francesa. Tem que ser mais inclinada, porque ela corre maior risco de que a água de chuva entre uma telha e outra. Ok, tem algumas telhas que seguiram a forma da telha cerâmica, mas não são cerâmicas. Por exemplo, uma telha de vidro que tenha exatamente a mesma forma de uma determinada telha cerâmica, ela pode ser usada em substituição à telha cerâmica em alguns determinados pontos para que eu consiga clarear o interior da minha edificação. E tem também telhas plásticas, né? Telhas de vidro, telhas plásticas, imitando telhas cerâmicas. E no caso ali, como eu falei na aula anterior também, o caso daquela colorida ali, você tem uma telha plástica imitando 6 telhas cerâmicas, né? Não sei se é uma solução que foi bonita, não. E para esse telhado ficar em pé, o que a gente precisa? A gente precisa de ter esse conjunto de capas. A capa superior das telhas, nela vai ter a cumieira, vai ter o rincão, vai ter o espigão, vai ter a trama, que é ripas, caibros e terças, que vão estar ali logo de baixo. As telhas são suportadas pelas ripas, as ripas são suportadas pelos caibros, os caibros são suportados pelas terças. E essas são suportadas quando você não tem laje debaixo desse telhado. Quem está suportando essa terça que está aqui é justamente essa tesoura e aquela tesoura. Como a gente vai ver logo adiante, no caso em que eu tenho uma laje aqui embaixo, essa terça está suportada por pilarezinhos, que a gente chama de pontaletes, né? Então, de baixo para cima, tesoura, terça, caibro, ripa, cumieira, não. Tesoura, terça, caibro, ripa e telha. Certo? Vamos tocar para frente. Aqui, cada uma dessas peças. Tesoura, terças, cumieira, caibro e ripa. A mesma sequência, só que agora fiz de cima para baixo. As peças da tesoura são chamadas de perna, pendural, linha, e ela vai ter também, pode ser escorada por mãos francesas. Ok. E a terça, dependendo da posição, ela pode ser chamada de frechal ou contra-frechal. E como a gente falou, a terça de cima ela é chamada de cumieira. E por cima, então, tem os caibros, e por cima dos caibros as ripas. Essa é a seção básica para a gente começar a pensar, né? Evidentemente, a seção de cada peça dessas. Evidentemente, essa seção aí vai alterar grandemente de acordo com as necessidades estruturais do meu projeto. Espaçamento máximo entre as peças, né? Por exemplo, entre cada terça, 2,5 metros. Entre cada caibro, 50.
e o sentido de colocação das peças. Curiosamente, as ripas estão sempre deitadas, as pecinhas de 4x2, e as outras peças estão em pé, com exceção de uma ou outra terça, que para facilidade de execução pode estar inclinado na mesma declividade da perna da tesoura. Nós vamos lembrar, voltando aqui, que a altura do que está em cima depende do espaçamento do que está embaixo. Isso é fundamental para toda a nossa noção de suporte de cargas. Quer dizer, se eu tenho alguma coisa embaixo, cumieiras, o que eu tenho em cima? Terças. Então, o afastamento entre as coisas que estão embaixo depende... Falei bobagem aqui. Vamos pensar. Eu tenho terças, vamos voltar aqui na imagem. Terças, e em cima dela eu tenho os caibros. Ok. A altura do caibro depende do espaçamento que eu tenho entre terças. Eu tenho uma terça aqui, eu tenho uma terça aqui. O espaçamento entre elas está em relação direta com a altura do caibro. Mesma coisa do caibro em relação às ripas. E isso em toda a estrutura você pensa dessa maneira. Você vai, se você precisar aumentar o espaçamento entre as peças que estão embaixo, por exemplo, entre duas terças, você então aumente a altura da peça que está em cima, quer dizer, o caibro. Né? E se você precisar de aumentar o espaçamento entre as tesouras, né? Você então aumente a altura das terças. Então, a altura do que está em cima vinculado com o espaçamento do que está embaixo. Ok, esse é um exemplo de um corte transversal. Repara aqui primeiro nesse exemplo aqui, a gente tem algumas paredes aqui e elas então vão fornecer o apoio para as terças através dos pontaletes. Nesse caso eu não preciso de fazer a tesoura, eu não preciso fazer essa parte que está em marrom claro. Por quê? Porque a tesoura está aqui para aguentar a terça. Mas se a terça pode ser aguentada por uma pecinha só, eu não preciso fazer uma grande tesoura aqui. Ok, então a gente desenha esse corte de acordo com o que vai sendo a execução. Primeiro você vai desenhar as paredes, e depois, para alinhar as paredes, você vai pôr em cima delas, fazendo o perímetro do seu telhado, uma peça que a gente vai chamar de contraflechal, que está debaixo da tesoura. Para quê? Para alinhar, porque a alvenaria não dá um alinhamento perfeito. A madeira dá muito melhor. Então, em cima dos contraflechais, você vai colocar as tesouras. Depois, que tem essa forma aqui, nós vamos aprender o passo a passo, como é que faz. Depois, as tesouras estão aguentando quem? As terças, em amarelo. Então, aí a gente desenha as terças. Desenha a terça aqui, desenha a terça aqui. Aqui ela está grossa, o desenho está em linha grossa porque está cortado, mas aqui atrás ela está passando lá atrás, naquela água que está sendo, que nesse desenho que seria uma água que fazendo este triângulo. Né? Não estou falando mais dessa água aqui, nem dessa água aqui, estou falando dessa água lá do fundo. Então, essa terça aqui está lá no fundo, e essa terça aqui está lá no fundo, e essa terça aqui está lá no fundo também. Aqui elas estão cortadas, aqui elas estão vistas. Ok, e quem é que está aguentando, por fim, os caibros? As terças. Então, as terças estão aqui aguentando os caibros. Afastamento entre terças, altura de caibros. E aqui, então, esses caibros da água que está lá no fundo, ela está, então, sendo, esse caibro está sendo suportado por essa terça. Ok, então esse é o desenho que a gente faz. Nós vamos desenhar sempre a tesoura, depois vamos, primeiro o contraflechal, se for o caso, depois a tesoura, depois as terças, incluindo cumieira e flechal, os amarelinhos, para por cima dessa desenhar depois os caibros, e a gente não desenha as rifas. A gente vai então em cima dos caibros, a gente só deixa um espaçozinho de 2 centímetros entre a linha verde e a linha azul. E então a gente desenha as telhas. Lembrando que esse exemplo aqui, essa foto aqui, não representa este exemplo aqui. Aqui é um corte com 4 águas. Aqui não, só tem 2 águas. Aí em pena aqui, ó. Ok. Então agora o corte longitudinal. No corte longitudinal, deixa eu ver se eu tenho que eu coloco os dois. Não. No corte longitudinal, então, a gente vai desenhar primeiro as tesouras.
que agora elas estão ao longo do sentido que corta a tela, né? Para depois desenhar as terças, depois os caibros, depois as telhas. Ok, e as tesouras em cima dos contraflechais. Estou vendo lá atrás, afastado lá 50 centímetros entre caibros, né? Isso está aqui, ó. Estou vendo lá os caibros e quem é que está aguentando os caibros? As terças. E essas peças azuis são as mãos francesas, porque vocês vão perceber que essa tesoura triangular aqui, ó, ela está apoiada aqui e aqui. Eu vou usar tesoura quando eu não tiver laje, né? Se eu tiver laje, como a gente viu, não precisa usar tesoura. Mas se eu vou usar a tesoura, quer dizer, tem só uma ponto de apoio aqui, ou aqui pode ser uma parede, pode ser um pilar, né? Essa tesoura, ela tem que combater o seguinte esforço, esse aqui, ó, deitar para lá, deitar para cá. Essa é a função, então, dessa peça azul aí, que é uma mão francesa, para impedir que entre o marronzinho e o amarelinho, que esse ângulo aqui mude. Ok. Exemplo de planta de madeiramento. Aqui ela está concluída e depois a gente vai fazer o passo a passo do elenco. Também, nós vamos primeiro fazer o passo a passo dos cortes, depois o passo a passo da planta. Mas repara só, a mesma coisa. A gente tem a parede lá embaixo, né? Aqui, essas duas linhas que estão em volta do marrom. Em cima da parede, no eixo dela, o contraflechal. Em cima do contraflechal, as tesouras marrons. E aqui apareceu uma peça que é igual a uma tesoura, mas ela assim, é só um lado da tesoura. A gente vai chamar essas três peças de meia tesoura. Para quê? Que tem que ter? Para aguentar essa ponta desse caibo aqui, ó. Aliás, desculpa, dessa terça aqui, porque essa terça veio aqui, apoiou em tesoura, veio aqui, apoiou em tesoura, veio aqui, virou e apoiou em tesoura. Mas então essa terça aqui só tem um apoio aqui no meio? Não, a gente coloca uns pedaços de tesoura de um lado e do outro. E aqui também. Ok, então, tesouras apoiando terças, terças apoiando caibros, caibros apoiando as telhas, que não estão desenhadas aqui. Essa é uma planta do madeiramento, não tem a telha em cima. E como sempre, a gente não desenha a ripa, porque senão só ia ter ripa e não ia ter desenho de mais nada. Ok, e a gente vai lembrar que o encontro de cada duas peças de madeira, sempre uma está em cima da outra. Então, a gente vai sempre enxergar, por exemplo, aqui no caso, a marrom debaixo da amarela. E aqui, a marrom que é essa daqui do contraflechal, está debaixo da tesoura, que está debaixo da terça, que está debaixo do caibo. Vamos aprender a fazer isso, mas a melhor coisa é fazendo à medida que você vai enxergando. Aqui você tem que fazer de cima para baixo, porque você está começando a enxergar o que está em cima. Ok. Passo a passo do desenho de um corte. Então as paredes estão aí afastadas eixo a eixo de 8 metros nesse corte. E aí eu coloco então aquele perímetro, que é o contraflechal, cortado em cima das paredes, visto igual você vê a parede lá do fundo. Depois, então, de cima disso, vai começar a construir a tesoura. Você vai fazer uma peça em cima dos contraflechais, que ainda não, por enquanto, não tem delimitação nas laterais, não. Depois vai colocar uma peça no meio, daí vai tirar a partir daquele ponto que está mostrado neste desenho. Né? Você tem aqui o contraflechal, subiu 90 graus, a partir desse ponto aqui, tira uma linha de 30 graus, é onde vai terminar essa linha aqui. Então, você vê, o que eu fiz em eixo aqui, ó, virou para um lado e para o outro a peça que é a perna da minha tesoura. E depois coloquei... faltou aqui, faltou colocar as peças internas, o treliçamento interno da tesoura, né? Vamos ver se nesse exemplo aqui tinha isso. Tem aqui, ó. Tem exatamente mão francesa num sentido. As mãos francesas elas existem nos dois sentidos, né? Ela tem nesse sentido aqui, ela está incorporada na tesoura, e ela tem nesse sentido que ela está perpendicular à tesoura. Ok, então nesse exemplo aqui tem que colocar também a mão francesa da tesoura. Colocamos as linhas, colocamos o pendural e colocamos a peça de baixo, que a gente chamou então de perna. Não, desculpa, as pernas são as duas e a linha é a de baixo. Então, em cima disso, entrei com as minhas terças. No caso de um telhado de telha cerâmica, as terças elas têm sempre o mesmo espaçamento. Eu não vou nunca fazer
um lado maior do que o outro. O espaçamento para os caibros vai ser sempre os mesmos, para receber os caibros, né? Mas eu já delimitei o pendural, que é essa peça em pé, que estava sem terminar, e delimitei também as duas pernas da tesoura. Coloquei as minhas terças. Ah, tá certo, eu resolvi colocar depois a minha mão francesa. E nessa posição eu marco e desenho minhas mãos francesas. Ok. E aqui por cima, coloquei meus caibros, eles estão apoiados nas terças, e eles fazem um beiral de 64. Repara que aqui eu já tive condição de delimitar o tamanho da linha da minha tesoura, a peça horizontal da minha tesoura. Por quê? Uma vez que ela estava sem definição até aqui, mas uma vez que ela apoiou as terças, que chamam flechão nesse caso, você deu mais 10 centímetros e cortou a peça de madeira. Então, entrei com meus caibros e por cima minhas telhas. Eu não desenhei as ripas, eu só deixei um espaçozinho de 2 centímetros entre os caibros de 8 e as telhas de 5. Vamos sempre lembrar que essas medidas que eu dou aqui, elas são para uma primeira aproximação genérica a esse assunto. Tá certo? Cada telhado vai ter peças com as outras medidas mais diferentes do mundo dessa, mas isso aqui é para a gente começar a entender como é que funciona. Isso é o basicão, é o genérico. Ok, então agora o que eu fiz aqui? Desenhei as terças que dão a volta lá no fundo, igual o contraflechal marronzinho deitado. Deu a volta lá no fundo, as terças também deram, porque tem meu telhado aqui, nesse caso tem 4 águas. E aqui por fim eu desenhei os meus caibros, que estão naquela quarta água que está virada para o observador. Ok, o outro corte, longitudinal. Primeiro então o contraflechal em cima da parede, quer dizer, embaixo dessa linha marrom tem a parede. E aí eu estou fazendo um corte longitudinal. Eu vou marcar esse corte longitudinal no corte que eu acabei de fazer, que é o corte transversal, para saber que a minha peça de tesoura, que eu acabei de desenhar ali, ela tem 3 pontos em que ela é cortada, então ela está grossa. Aqui, aqui e aqui. O resto dela está visto. Então está aí minha tesoura. E eu peguei justamente o corte longitudinal a partir do corte transversal. Aqui que eu marquei a posição em que está. E lembrando que eu nunca faço um corte que seja exatamente em cima ou dentro de uma peça estrutural. Por isso que ele está um pouquinho recuado para a direita. Então estão aí minhas tesouras, apoiando-se nesses contraflechais. Depois eu coloquei as minhas terças na tesoura. E você vai então, no mesmo caso, você vai fazer a partir do outro corte. Então você vai reparar que a terça do meio, que não é nem a de cima, que a gente chama de cumieira, e nem a de baixo, que a gente chama de flechal, ela está inclinadinha, as outras duas estão em pé. Como ela está inclinadinha, tem 3 linhas desenhando ela. E nesse mesmo corte, feito a partir do outro, você percebe então que eu enxergo primeiro a tesoura e atrás dela a terça. Ok, estão as terças desenhadas. E aí eu vou entrar com as mãos francesas para evitar que as tesouras inclinem-se neste sentido. E os caibros, a parte de cima dele cortado, o resto visto. Afastado sempre cada 50. E depois as telhas. Depois de desenhar os caibros, por cima deles as telhas. Vamos lembrar os afastamentos, as dimensões das peças, né? As terças, as tesouras, tudo a gente faz com 12 por 8, 15 por 8, 20 por 8. Os caibros 4 por 8. E as ripas 2 por 4, deitadas. Ok, e afastamentos, né? Afastamento entre caibros, aí está explicando, 50. Né? E afastamento entre terças. Se você tiver um caibro muito alto, você pode ter terças bem afastadas uma da outra. Né? Mas a gente trabalha com 2,5 a 3, igualzinho afastamento entre tesouras também, de 2,5 a 3, dependendo também do tipo de terça que vai estar ali em cima. Ok, desenho da planta de encanamento. Desenhei a parede, vista de cima. Desenhei o contraflechal dos eixos das paredes. Depois desenhei uma guia para o desenho da cumieira e dos rincões. E aí, então, como um rincão ele tem uma largura muito maior do que esta largura aqui que eu escolhi para casa, então eu ponho uma peça adicional de contraflechal aqui, ó, para me ajudar a carregar esta peça que vem aqui por cima.
Essas então seriam os apoios intermediários para essas tesouras. Por quê? Eu vou colocar a tesoura entre dois pontos e chega na hora que eu quero fazer uma terceira água. Como aqui eu tenho uma dobra no meu telhado, que é uma água para cá e outra para cá, uma água está nesse sentido e a outra está nesse sentido, eu tenho que ter uma peça aqui que é uma meia tesoura. E aqui é a mesmíssima coisa, eu tenho que ter uma peça aqui que é uma meia tesoura. Por que eu tenho que ter essas peças? Porque agora eu vou entrar com as terças. Elas têm que ter lugar para elas apoiarem. Então por isso tem que ter. Então, por que eu coloquei esse apoio adicional aqui, ó, que está na horizontal e nivelado com o contraflexão, para ajudar a diminuir o vão que minha meia tesoura vence, porque aqui é minha meia tesoura, né? E aqui outra meia tesoura, então isso aqui é uma tesoura. Desse lado já só tem meia. E aqui tem outra meia tesoura, mas ela é mais comprida, mas então eu ajudo ela a descarregar suas cargas. Ok, por cima eu entro então com as terças, né? Por cima das tesouras eu entro com as terças. Essa daqui tem 3 linhas porque está inclinadinha. Por cima dela os caibros. Ok, terminamos. Aqui então, eu sei que os caibros é uma peça para cá diferente da peça de cá. Tem uma verticalzinha separando aqui. E estão todas em cima da terça, porque o verde está em cima do amarelo. Ok, terminamos esse desenho técnico mais básico sobre as telhas cerâmicas, e aí tem um monte de material complementar que vocês podem buscar para se aprofundarem nos assuntos. E aí alguma referência que nos ajuda também a trabalhar com os telhados. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.